Saravá, Jogo de Damas, saravá todo mundo, bem-vindos ao Jogo de Damas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, Jogo de Damas JDD no YouTube. A gente vem crescendo bastante, o debate é muito importante, a gente está com ter esse espaço é um privilégio de debate aberto, enfim, e temas que a gente espera que interessem a todos. A gente está não só no YouTube, como a gente está também no Facebook. E hoje a gente vai tratar de um assunto que eu venho tratando bastante nas lives do Saravás que eu faço, que é sobre violência. Mas hoje é uma violência específica e muito sutil. E a gente trouxe uma nutricionista, escritora, a Fabiane Alheira, que escreveu um livro chamado O Homem que Mandava Flores. E ela vai falar para a gente sobre essa espécie de violência que é muito sutil e que caminho se percorre para se perceber que isso está sendo uma violência. Fabiane, saravá, bem-vinda ao Jogo de Damas. Olá, obrigada, eu agradeço, né, o convite. E realmente é um assunto que veio à tona e que deve ser levado com muita seriedade, porque geralmente são relacionamentos que se perpetuam, porque as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem nem perceber que elas vivem um relacionamento doentio, um relacionamento tóxico. Eu tive a ideia de escrever esse livro porque, primeiro, eu achava que a minha história era uma história muito boa e que eu também porque eu precisava ajudar as pessoas. Eu senti vontade de ajudar as pessoas a se reconhecerem dentro de um relacionamento abusivo. Então, o que aconteceu? Eu estava conversando com os amigos, e aí um amigo me perguntou, Fabiane, mas e aí, como é que estava aquela sua situação toda? Eu falei assim, não, o relacionamento acabou. Ele, mas por quê? E aí eu contei, ele, caramba, isso aí dá um livro. E aí eu pensei, eu falei assim, caramba, eu sempre tive vontade de escrever, mas eu queria escrever comédia. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que contar a minha história. E eu vou contar porque eu fui muito julgada, na verdade. As pessoas me julgaram muito. Como é que a Fabiane, todo mundo avisou, todo mundo falou, e como é que ela caiu nessa? E a minha intenção, então, foi escrever um romance. Começar com um romance bonito, que as pessoas iam lendo despretensiosamente, mas que ao longo dele elas iam começar a perceber que os sinais que no início do livro eram tão discretos, sutis, acabaram se tornando tão evidentes ao longo da trama. E dizer também que qualquer pessoa, independente do gênero, pode estar sujeita a se envolver com uma pessoa que vai transformar a sua vida no inferno. Então, depende da sua vulnerabilidade emocional. Você pode ser uma pessoa muito culta, inteligente, mais velha, mais jovem, não importa. É como uma doença que pode acometer qualquer pessoa. Ninguém está livre disso. Então, eu escrevi para provar para as pessoas que não era a Fabiane tem algum problema. A Fabiane tem sempre um problema. O problema estava sempre comigo. Ela que é culpada, ela procura esse tipo de pessoa. Ora, a gente não procura esse tipo de pessoa. A gente simplesmente acredita. Quem não quer um amor? Um amor que te pega pela mão e te leva no mundo onde Tinder e Happn, as pessoas querem mais relacionamentos superficiais. Aí quando você encontra uma pessoa que pega na sua mão e te leva, te assume, você acredita na pessoa, né? A gente sempre acredita na pessoa. E por mais que as pessoas me avisassem, eu não consegui acreditar, porque ele me empoderou tanto. Na verdade, as pessoas que têm esse perfil sociopata, não estou querendo dizer que ele é um sociopata, não. Aqui eu estou falando do personagem do meu livro, tá? Pessoas com perfil sociopata são pessoas muito acolhedoras, muito sedutoras. Sedutoras, né? Isso. São pessoas que envolvem você com a retórica dele. E qual é a retórica dele? A retórica dele é, olha, eu vivi vários relacionamentos fracassados, todas as minhas
ex-mulheres são loucas, e eu estou tentando conhecer alguém que realmente desperte meu coração. E a diferença entre mim e uma pessoa que vive, tá 15, 18, 19 anos casado, é que ela vive no inferno e não tem coragem de separar, mas eu não. Eu percebo que eu vivo no inferno e aí eu troco e vou tentando até encontrar a parceira ideal. E agora eu encontrei você. Você é a mulher, a única pessoa capaz de transformar a minha vida. Então ele coloca... Fabiane, você falou uma frase que eu sempre... engraçado, não sei se é como mulher, mas assim, é uma frase que sempre que rolou algum romance, é uma frase que sempre me incomodou, que é: você é a mulher da minha vida. Por mais romântico que isso possa parecer, isso é um peso tão grande e traz coisas tão esquisitas nessa frase. Você é a mulher da minha vida. Você fala: oi, né? Como assim, né? Euzinha, pequenininha, né? Enfim, mas eu queria te interromper por outra questão. Um relacionamento envolve duas pessoas, né? O fato da pessoa ser sedutora, da pessoa ser envolvente, da pessoa ter uma retórica que sabe o ponto onde é que ela vai sensibilizar o outro, também não inocenta o outro de, né, tá carente. E quando você ouve essa frase: você é a mulher da minha vida, você se sente Angelina Jolie, né? Você fala: tá, eu sou Angelina Jolie. E isso é bom para o ego, tá? E você acaba se acomodando nessa posição e acaba não... É isso que eu queria saber. Como é que é esse jogo dos dois? Porque não é só um lado que seduz, é o outro lado que se deixa seduzir também. Eu costumo dizer que ninguém faz isso sozinho, que na verdade a gente permite que o outro só faz aquilo que aquilo que a gente permite que ele faça. Então é claro que tem os dois lados, né? Tem o lado da pessoa que está carente ou não está carente, mas que essa coisa da mulher da minha vida, a gente vem desde a infância. Essa geração agora não, mas a gente vem desde a infância acreditando em que? Em conto de fada. A gente cresceu acreditando que nós seríamos a mulher da vida de algum príncipe encantado. Então, isso está aqui guardado no nosso inconsciente. Então, é um gatilho mental. E o homem, sabendo disso, ele usa esses artifícios para, de fato, te convencer que você é a grande transformadora da vida dele. Só que isso tem um peso. Isso tem um peso muito grande. E a gente também não pode deixar de seguir a nossa intuição. Porque, na minha situação, eu senti, como você também fala, que existe essa sensação esquisita por trás dessa retórica, eu também sentia que existia uma coisa estranha por trás daquele amor todo, muito de repente. Mas e aí vem o que você falou, eu permiti. A culpa foi minha. Porque eu, então, fechei os olhos, me blindei e falei assim, não. E eu me lembro perfeitamente falando isso para as minhas amigas. Não, eu vou dar chance para viver esse amor. Né? E aí a gente acaba se levando por todo esse jogo de prazer e sedução, e quando a gente percebe, a gente está dentro de uma teia que a gente não consegue mais sair. E esse relacionamento, ele tem 3 fases. Tem justamente a fase da idealização, que é a fase onde você é a única responsável você é o objeto de transformação da vida do outro. Desculpa, eu não quero ser eu não quero ser responsável pela sua felicidade. Tira das minhas costas, né? Tira das minhas costas. Exatamente, eu não quero ter esse peso, eu já tenho um monte de peso. Mas a gente acaba, ele está sendo tão legal, ele está assumindo um relacionamento, todo mundo fala, mas comigo vai ser diferente. A gente tem essa mania de achar que com a gente vai ser diferente. Não vai, porque ninguém muda. Então, não vai ser diferente. Então, tem essa fase da idealização, onde ele prova por A mais B que você é a pessoa mais importante, que você é a agente transformadora. Depois tem a fase da desvalorização,
que acontece? Ele fica ouvindo você. E como ele ouve você, a mulher fala demais. A gente já tem essa característica de falar demais e a pessoa fica ouvindo. E aí ela vai pegando os seus pontos fracos. E aí ele se molda. E as suas lacunas também. Então, a nossa vida é uma... Eu costumo dizer que a nossa vida é uma pizza. Tem diversas fatias, mas tem algumas que estão faltando. Ele se molda aquela que está faltando na sua vida e se transforma naquele homem ideal, perfeito, que você idealizou. E aí, na fase da desvalorização, ele começa a utilizar tudo que você falava, você contava, você se abria contra você. E aí começa o processo de humilhação. Então, ele começa a dizer que você é mal-sucedida no trabalho, ele começa a dizer que você não deve sair com as suas amigas. Como é que você vai sair com... Eu vou ficar aqui fazendo o quê? Eu não consigo trabalhar se você não estiver aqui. Como é que eu vou dar conta da casa se você não estiver aqui? E aí eu tenho que trabalhar, dar conta da casa enquanto você sai. E a mulher que é muito mãe, né? A gente tem esse lado mãe, a gente... coitado. Eu vou ficar, então, em casa. Olha só, eu não vou sair com você não, porque eu vou ficar em casa ajudando. Não, porque eles saem. Por que a gente fica em casa? E engraçado que eu vejo aqui no meu consultório muito isso. Uma mulher uma vez falou para mim assim, uma paciente falou assim para mim: coitado, meu marido chega em casa às 10h30 da noite, porque ele vai para academia e tudo, chega às 10h30 da noite. Aí eu janto com os meus filhos e eu janto também com ele, porque tadinho, ele vai jantar sozinho. Eu falei assim: tadinho dele ou de você? Porque se ele sai toda noite para ir para academia e você, enquanto ele fica bem, você está engordando. Então, olha a sutileza, né? A sutileza, eu também costumo dizer que existem algumas sutilezas, existe um assédio moral por trás de algumas gentilezas. Por exemplo, o homem muito provedor, ele tem o hábito de dar as regras, de decidir para onde a pessoa vai viajar, para onde a pessoa vai sair para jantar. E eu percebi muito isso, que eu não tinha o controle da minha vida, porque eu tinha que estar sempre disponível para as decisões que ele tomava. Então, se a decisão dele era viajar naquele momento, eu tinha que estar disponível. Se a decisão dele era, naquele momento, eu vou abrir um negócio, você tem que estar disponível para me ajudar a abrir aquele negócio. E a gente começa a perceber que aí agora eu estou falando do livro, tá? Não da pessoa, que as pessoas que têm esse perfil sociopata, elas estão sempre em busca de algum objetivo. E esse objetivo ele pode ser sexual, pode ser um objetivo financeiro ou um objetivo de poder. Essas pessoas precisam muitas vezes ter o poder sobre alguém e precisam ser vistas no meio social delas como uma pessoa, como uma autoridade. E aí as pessoas todas acham: poxa, esse cara é tão bacana, é tão legal e tal, como é que pode você falar, se queixar tanto dele assim? Será que o problema não está com você? E a gente acaba acreditando que o problema é nosso. A manipulação dele também é tão grande que a gente acaba acreditando que a gente é responsável por todo o fracasso da vida dele. Fabiane, deixa eu te perguntar. O que você tá descrevendo, na verdade, é um relacionamento afetivo abusivo, né? Um relacionamento tóxico. Mas isso não acontece só nas relações afetivas. Isso acontece nas relações profissionais, familiares, com amigos, né? Tem gente que tem ciúme de amigo, né? Enfim, da manipulação. E isso, na verdade, acaba meio que sugerindo uns vácuos, né? Tem uns espaços, e a gente sabe que espaço vazio é facilmente ocupado por qualquer coisa que está passando, qualquer coisa. O termo é esse, qualquer coisa, não é uma coisa especial, qualquer coisa ocupa esse espaço. Então, os sinais são muito sutis, como eu falei, mas a gente tem que começar a prestar atenção neles. Por exemplo, quando a pessoa começa a dizer que tenta manipular você, de que forma? Você percebe o que você fez eu fazer com você, por exemplo, isso num relacionamento afetivo entre duas pessoas. Você está percebendo o que você fez para que eu agisse assim? Isso
é um sinal. Um sinal, de repente, no trabalho. Isso, inclusive, aconteceu comigo várias vezes. Você está numa reunião e aí você começa a expor o seu ponto de vista. E a pessoa nunca deixa você falar, te interrompe o tempo inteiro. Tem até um termo que se usa para isso, que é o gaslight, né? Gaslight. Exatamente. A pessoa não deixa você terminar o seu raciocínio. Então, toda hora ela vem e te interrompe. Outra situação, por exemplo, você está tendo uma conversa com um par seu no trabalho e essa pessoa chega para você, interrompe você também. Quer dizer, não interessa o momento em que você esteja, ela vai sempre interromper você. Ou então, por exemplo, que já aconteceu comigo também, você está com os seus pares e aí o seu superior vai ter uma festa de trabalho, o seu superior então distribui convite para todo mundo, menos para você. Aí você pergunta, poxa, e cadê o meu convite? Ah, não, você não tem problema não. Você coloca um jalequinho e entra pela porta de serviço. O que é isso? Na frente de todo mundo, para que todo mundo escute o quão desvalorizado você é profissionalmente. Vamos falar um pouquinho do livro? Você contou a ideia do livro, como é que surgiu. Como é que você foi desenvolvendo a história, a personagem? Se a personagem ela é inteiramente baseada no que você viveu, se tem ficção, como é que foi construída essa história? Eu comecei pensando na minha história, mas é óbvio que depois eu fui tomada pelo bichinho da criatividade. Eu fiquei apaixonada pelo romance da Emma e do Luke, e aí eu deixei a emoção e a criatividade me levar, mas é óbvio que sempre sempre voltado para o lado do relacionamento abusivo. Então, o que eu fiz? Eu aumentei, né, lógico, que é para que os sinais ficassem mais evidentes. Porque se talvez eu contasse a minha história, não fosse ter tanta graça, ou não fosse ficar tão evidente, tão claro, os sinais não fossem ficar tão claros. Então, eu romancei. É um livro de ficção em que eu conto a história da Emma e do Luke. A Emma, ela foi para a Capadócia. Na Capadócia, ela teve a sorte dela lida por uma vidente na borra do café. E essa vidente falou que ela ia encontrar um homem que mandava flores, que ela precisava ficar atenta aos sinais. E aí, então, como mulher romântica, ela só focou no quê? Eu vou encontrar o homem da minha vida que manda flores e eu tenho que saber, eu tenho que reconhecer esse cara, eu vou reconhecer porque ele vai mandar flores para mim. E ela esqueceu do fique atenta aos sinais. E por conta disso, a vida dela, todo o destino dela foi modificado. Ele tinha uma tatuagem de um trevo de 3 folhas, não um trevo de 4 folhas, porque é um trevo. Ele era um homem muito devoto de St. Patrick. Ele morou na Inglaterra durante muito tempo. Na verdade, na Irlanda. O St. Patrick é o santo padroeiro da Irlanda, mas a Inglaterra tem muito esse hábito, e o meu personagem ele morou na Inglaterra e cultuava muito St. Patrick, justamente porque St. Patrick ele tinha o dom da retórica. Ao invés dele catequizar, né, os povos pagãos da Irlanda, à base da força, como os romanos faziam, ele utilizava a retórica. Então, eu fiz o perfil, desenhei o perfil do meu personagem como o perfil do St. Patrick, que é uma pessoa que consegue, que através do convencimento, atrair as pessoas para ele. E essa vidente deu a ela um trevo de 3 folhas. Então, eu comecei a formar toda a trama por conta das flores e por conta desse trevo. O que tem por trás desse trevo? Qual é a história por trás desse trevo? Então, é uma história que tem vários relacionamentos envolvidos, relacionamentos dele, onde todos os relacionamentos que ele diz que todos os relacionamentos são relacionamentos fracassados, e que a Emma seria, então, essa mulher que colocaria ordem na vida dele. De fato, ela colocou ordem na vida dele, mas com um peso de 100 toneladas nas costas. Só que isso tem um prazo para acabar. E esse prazo é ele que determina. O sociopata que determina o prazo até ele tirar a sua última energia. Quando ele tira a sua última energia, você já não serve mais para ele. E ele, então,
vai procurar um novo amor, uma outra pessoa, então, que vai suprir a energia que ele precisa. E também o interessante é que, como você falou, existe a pessoa que se deixa manipular e existe a pessoa que não se deixa manipular. Então, para o sociopata, não é interessante ele se ligar a uma pessoa que não é manipulável. Então, ele descarta essa pessoa rápido. Mas quando ele encontra uma pessoa que precisa viver... Você já reparou que existem pessoas que sempre vivem relacionamentos tóxicos, estão há anos, sabem que é um relacionamento tóxico, mas nunca conseguem se desvencilhar? Por quê? Como se fosse um elástico. A pessoa está ali naquele relacionamento tóxico, tem uma força incrível e ela sai. Aí, no que ela sai, ela começa a viver a vida dela. Aí começa a ter energia de novo, começa a ficar bonita, começa... Isso, homem e mulher, tá? Começa a se refazer e aí essa pessoa que percebe, ela vai lá e puxa o elástico, porque ele não cortou o elástico. Então, puxa o elástico com mais força. E aí, 3, 4, 6 meses depois, anos depois, a pessoa volta. É um relacionamento que não vai se desfazer nunca. Por quê? Porque a pessoa precisa daquela toxicidade. É o vício. Ela está viciada. Ela está viciada naquilo e ela não quer sair, porque está na zona de conforto dela. Toda zona de conforto, para ser quebrada, gera dor. E a pessoa não quer sofrer. Ela acha que é mais fácil continuar naquele relacionamento a vida inteira, para o resto da vida. Porque, na verdade, a gente também vive numa sociedade em que a dor, ela não é para ser mais... A gente não tem mais que viver dor, né? É pregado que a gente tem que ser feliz, ser bonita, ser inteligente, ser bem-sucedida o tempo inteiro, né? E quando você tiver uma dor, você toma uma pílulazinha rápida e a dor passa, a depressão passa, é muito rápido as coisas, assim, tudo está medicado, né? Para tudo tem um medicamento. E outro dia eu falei isso, eu assisti uma peça da Clarice Abujamra sobre a morte. E no final teve um debate e ela falou uma frase que eu até comentei essa frase com um amigo outro dia. A gente a sociedade pecou, a gente está pecando porque a gente não vive mais o luto, né? Os rituais de luto, de perda. A gente não suporta viver as perdas, porque para tudo tem um remédio. Não, você não precisa ficar triste, olha, vai ali, dança, vai ali, come não sei quantas toneladas de chocolate, vai ali, toma olha, meu médico me deu um remedinho que é papum. Ou seja, corta a tristeza, assim, a gente não pode... A gente ensina as crianças, não está doendo, né? É isso que se fala com criança. Não, você não está triste. Nega-se a tristeza, nega-se... Como se isso não fizesse parte da vida das pessoas. E eu acho que é aí que surge essa vulnerabilidade de quem se entrega ao psicopata, né? Você fala assim, não, eu não posso sentir dor. Eu não vou exatamente. Eu costumo dizer que o luto ele é necessário. O luto é necessário, a ajuda psicológica é necessário. Graças a Deus eu tive uma psicanalista maravilhosa que me ajudou. Inclusive ela falava para mim, falava, será que eu não estou deprimida? Será que eu não preciso de um psiquiatra? Ela falou assim, não. A gente precisa passar pelo luto. A gente precisa. E eu sempre fui a favor disso, porque eu costumo dizer que no fundo do poço tem uma mola. E eu só vou conseguir sair daquele buraco depois que eu encontrar a mola, porque ela que vai me impulsionar para fora desse poço. Então, a gente tem que aprender a lidar com as dores. As dores fazem parte do nosso processo de evolução, de amadurecimento, até para a gente depois conseguir ficar mais esperto aqueles sinais. E essa questão do remédio que você falou é muito interessante, que eu dizer assim, eu não quero remédio porque eu quero me lembrar de absolutamente tudo que eu passei, que é para não passar de novo. Mas o fato de eu ter escrito o livro, de alguma forma, manteve aqui a lembrança do que eu passei, por mais que seja ficção, mas me deixou a lembrança, para eu não esquecer todas as loucuras pelas quais eu passei, né? Fabiane, deixa eu te... uma última pergunta, que a gente já está se encaminhando aqui para o final.
Senão também a gente fica achando que o psicopata faz isso conscientemente. Na verdade, a psicopatia, a pessoa nem tem noção do que ela está provocando no outro, não é? Assim, ou é uma coisa proposital, sim, enfim. Eu sei que você não é terapeuta, não é psicoterapeuta, mas é esquisito, é uma situação muito esquisita, né? Muito estranho para mim. Na verdade, o sociopata, ele não faz nada por conta da outra pessoa. Ele faz tudo por ele. Absolutamente nada. Ele não está pensando em prejudicar a outra pessoa, nada. Ele está pensando nele. Os meios que ele vai conseguir para atingir aquele objetivo não importa. Então, é óbvio que o sofrimento da outra pessoa vem nisso, porque como ele não tem ética, ele não tem moral, ele não tem esse julgamento. Então, ele não acha que ele erra de verdade. Ele não acha que ele erra. Ele se sente de verdade vítima de todas aquelas pessoas que passaram pela vida dele. Ele, assim, tudo gira ao redor dele. Ele não está preocupado se eu vou magoar, eu quero fazer isso para magoar a pessoa. Não é isso. Ele faz porque ele quer experimentar as sensações. Ele faz por ele. Mostra a capa do livro para a gente mais uma vez, Fabiane. Então, olha aí, gente. O Homem que Mandava Flores, da Fabiane Alheira. Esse foi um jogo de damas muito especial. É um assunto que tem pano para manga, né, Fabiane? Onde é que está o livro, Fabiane? Onde é que as pessoas encontram o livro para comprar? Eu sou autora independente, então o livro está à venda, o e-book está à venda na Amazon, o livro físico também está à venda na Amazon e no Clube de Autores. É só entrar no site, procurar O Homem que Mandava Flores, ou comigo mesmo, a pessoa liga, manda uma mensagem para mim pelo Instagram. O Instagram é @livro O Homem que Mandava Flores, e eu envio pelos correios autografado. Oba! Gente, esse foi um jogo de damas com a queridíssima nutricionista e escritora Fabiane Alheira. Fabiane, o jogo de damas está de portas abertas sempre que você quiser. Você já virou sócia aqui da casa. Muito obrigada por tudo. Que esse tema seja bastante discutido, porque é um tema muito delicado, muito sutil, né? O relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, ele dá sinais muito, muito sutis. Então, que as pessoas fiquem espertas. A gente vive num governo que é meio desgovernado hoje em dia, que nos parece também meio que abusivo. Então, que as pessoas retomem o poder das suas vidas, né? Retomem as rédeas de suas vidas, para que a gente seja feliz, um pouquinho, pelo menos. É isso aí. Saravá, gente. Saravá, Fabiane. A gente volta semana que vem. Não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD no YouTube. Não deixe de seguir a gente no Facebook. Mais uma vez, obrigada, Fabiane. Obrigada, eu agradeço a todos. E vamos juntos tomar o controle da nossa vida, né? Isso, a gente precisa ter o controle da nossa vida. Tchau, tchau. A dor vai curar essas lástimas. O choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes.